Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à live, a primeira live aqui do canal. Eu sou Thaís, sou cristã, sou recém-formada em psicologia e também sou escritora. Sou autora do livro A Valente que Era Covarde. Ele é um e-book e também é um e-book de poemas. E também sou palestrante. Eu leio muito, como vocês podem ver, muitos livros aqui atrás. E também queria dizer para vocês que essa live surgiu com uma vontade do nada, assim, de tipo, vou falar sobre emoções, sobre ansiedade lá no canal. Então, o que acontece? Eu também vai ter a ver um pouquinho com o podcast, vai estar tendo uma série, a primeira série lá do podcast sobre ansiedade, vão ser 7 episódios. Então, aqui, essa live vai ser um complemento para lá, para os episódios de lá, e vai ser muito bom. Porque aí vocês já vão criando a linha de raciocínio que eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar, eu queria indicar 2 livros para vocês. O primeiro me acompanhou no início da minha formação, que é esse aqui, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Ele me ajudou a ter uma visão bíblica sobre as emoções. E juntamente com esse aqui, não foi início da formação, foi agora já no finalzinho que eu tive acesso a ele, que é Organize Suas Emoções. Inclusive, a nossa live está sendo pautada dentro desse livro aqui, Organize Suas Emoções, tá? Então, se você tem interesse em ler sobre emoções, você de psicologia também gosta de ler sobre isso, sobre aconselhamento bíblico, são 2 livros muito bons para que você esteja começando, né? E também, na verdade, eu vou indicar mais um, que é sobre ansiedade, que é esse aqui, Lidando com a Ansiedade. Inclusive, vai ser o livro que vai estar ajudando a gente na série do podcast, que é esse Lidando com a Ansiedade. Ele também não é tão grosso, e ele é muito didático, fácil de entender, sabe? Ele explica tudo direitinho, cada coisa que a gente quer saber sobre ansiedade está aqui. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Queria saber se vocês já tiveram a sensação de que vocês estão sós, de que é vocês por vocês mesmos e que, na verdade, sabe, não tem ninguém por você. Isso é normal de sentir. Por quê? Porque a gente presencia muita coisa triste. A gente sofre também, sofre algumas privações, algumas doenças. A gente está nesse mundo caído em que nada é perfeito. Então, é natural esse sentimento. Mas o que acontece? Deus, ele escancara na cara da gente em letras neon e caixa alta de que não temas, eu estou contigo. Ah, é, Thaís? Aonde? Lá em Isaías 41:10. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mas o que isso tem a ver com ansiedade, Thaís? É o seguinte: a ansiedade, ela traz essa característica, essa sensação de que estamos sozinhos, não tem ninguém para ajudar a gente. E também, muitas vezes, não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já, essa falta de reconhecimento da gente. É tanto que quando passa a crise de ansiedade, que ela tem a pausa dela, você sente como se, tipo, eita, agora sou eu de novo, estou começando a voltar a gostar do que eu estava gostando, estou voltando a me vestir como eu gosto, sabe, a ver o mundo do jeito que eu via antes. Então essa quase perca de identidade, né? Primeiro que também a gente tem uma responsabilidade nisso, que é a questão de onde estamos colocando nossa identidade. A gente está também colocando nossa identidade na família, no casamento, nos filhos, no trabalho. Então a gente confunde muito identidade com propósito. Eles estão interligados, mas não são a mesma coisa. Mas vamos lá. Como é que eu resolvo esse dilema, Thaís? É entendendo justamente como você funciona dentro de você. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente como é que acontece a ansiedade na gente. Imaginem a ansiedade como uma montanha, beleza? Vamos dizer que a gente vai subir essa montanha. Então, esses degrauzinhos, vamos imaginar que cada degrauzinho é uma situação que acontece na nossa vida. Como assim, Thaís? Beleza, vamos lá. Situação de vida são eventos que acontecem na nossa vida que a gente não escolhe, a gente não tem controle. Diferente de estilo de vida, que são
escolhas, tá? Estilo de vida a gente escolhe, situação de vida não. Então, situações de vida são aqueles eventos que vamos agora focar só nos eventos ruins, tá? São os eventos ruins. Vamos lá. Luto, medo de apresentação, vamos lá, medo de alguma prova, relacionamento ruim, a gente não tem autoconhecimento, sabe? Várias coisinhas que a gente pode elencar aqui. Então, estamos subindo a montanha. O que acontece? Quando a gente não lida direito com isso aqui, com esses problemas aqui, de início, a gente vai chegar até o pico da montanha. O que acontece no pico da montanha, Thaís? Que é o pico de ansiedade. O que acontece? É justamente quando você sente taquicardia, quando você sente falta de ar. Tem gente que o braço adormece. Então, tem gente que aparece manchas no corpo. Isso tudo é o corpo reagindo ao que você está sentindo, né? Então, aí, é muito interessante. Outra coisa, no momento que eu subo a montanha, vamos dizer, cheguei no pico, vai ter um momento que que a ansiedade, ela cai, que ela acaba. Tem notícia boa, ela chega ao fim. Mas o que acontece nesse fim? A gente está exausto, porque o nosso corpo teve tanta energia para a gente ficar nesse pico da ansiedade que o nosso corpo não aguenta mais. Tem gente que diz que pede a Deus para se levantar da cama. A gente se sente com a cabeça pesada, cansada. Então, isso tudo exige muito da gente. Vocês percebem que tem essa relação de mente com o corpo? A gente não pode tratar eles separados. Claro que a gente explica essa questão de separado, tipo, o que é que você sente, o que é emoção e o que é fisiológico, para fins didáticos, para que você entenda melhor como é que acontece. Mas, na prática, eles não estão separados. Um influencia o outro. Vamos lá. E eu queria começar destacando uma frase do livro Organize Suas Emoções, que é: nossas emoções são expressão daquilo que valorizamos e amamos. De novo, nossas emoções são uma expressão daquilo que valorizamos e amamos. Vamos lá. Thaís, o que é emoção? O que é sentimento? Qual a diferença entre eles? A emoção é uma reação imediata a um estímulo. Vamos lá. Alguém fez algo que te deixou com raiva. Então, você vai ter essa raiva, que é o estímulo para aquela determinada situação, aquele estímulo. Então, aí você não pensa, você simplesmente ficou com raiva, tá? O que é o sentimento, tá? E sentimento, ele necessita de uma avaliação, uma interpretação. Então, eu vou pensar com relação àquela situação. Eu vou pensar, será que aquela pessoa fez aquilo porque ela quis me afetar? Ou ela fez aquilo porque achava que era certo? Então, aí vai ter uma avaliação, você vai pensar sobre aquele evento. Isso é o sentimento. O sentimento requer avaliação, requer uma percepção. A emoção é uma reação imediata. Vamos lá. Thaís, então o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento. Assim como medo, alegria, excitação, raiva, tristeza, nojo. Ela é um sentimento, o que significa que precisa de uma avaliação. Exatamente, vocês estão aprendendo junto comigo. O que acontece? Só que a ansiedade são os sentimentos de preocupação e tensão. Ela pode ser constante ou intermitente, né? Isso quer dizer que ela acha que vai acontecer uma ameaça, que você está em perigo, então ela vai te deixar alerta. Olha que interessante, a ansiedade é uma emoção natural do ser humano, é algo que esse livro aqui diz. E dessa forma, o simples sentir não quer dizer que você tem algum tipo de problema ou transtorno mental. Olha só que interessante, você pode estar ansioso com relação a uma situação. Só porque você está se sentindo ansioso com relação a determinada situação, não quer dizer que você tenha transtorno de ansiedade, algum transtorno ansioso, porque dentro da ansiedade a gente também tem vários transtornos. A gente tem transtorno de separação, que a gente vê muito em criança, que é o lidar com a separação. A gente vê transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais falado. A gente vê mutismo seletivo, que são aquelas pessoas que... a gente também vê muito em criança, que são aquelas que falam muito com pessoas que são mais próximas, mas as pessoas que são desconhecidas, ou que ela tem um certo receio assim, ela se cala, simplesmente não fala com ninguém. Então, é muito além de uma timidez. Então, aí,
Vemos alguns tipos de ansiedade, mas só porque você está ansioso com relação a algo, não quer dizer que você tenha um transtorno. Tá, Thaís, mas quando é que é normal se sentir ansioso? Quando a gente vai para um evento importante, palestrar em um evento importante. Eu me sinto ansiosa quando eu vou falar para as pessoas, ensinar algo importante para as pessoas, como aqui, por exemplo. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente também se sente ansioso. E é algo normal. Uma coisa interessante, eu falo 3 níveis para deixar fácil de vocês entenderem, tá? Primeiro tem a ansiedade expectativa, que é aquela ansiedade boa, aquela ansiedade saudável, que você tem ela, por ser humano, você já tem ela, essa ansiedade saudável de expectativa. Estou na expectativa que algo aconteça. Temos a ansiedade que é patologia, que é justamente essa que a gente está tratando aqui, sobre ela atrapalhar a gente na vida pessoal, profissional, causar sofrimento. E temos a ansiedade que é pecado, que é justamente aquela onde a gente não confia em Deus, ok? Então vamos lá. Thaís, eu posso ter essas duas, de ansiedade, de patologia e pecado ao mesmo tempo? Pode, você pode ter, porque você é um ser humano. Agora, como é que você vai diferenciar? Justamente buscando terapia e aconselhamento bíblico. É buscar aqueles profissionais que estão habilitados para que te ajudem nessa questão. Tá, Thaís. Então, quando é que ela se torna um problema? Justamente nessas partes, quando ela te atrapalha na tua vida comum. Então, vamos lá. O que as emoções nos trazem de bom? É uma questão muito legal que esse livro aqui trouxe. O que as emoções nos trazem de bom? As emoções, primeiro, ela nos conecta. O que isso quer dizer? Ela nos conecta com as pessoas. Ela cria vínculos. Certo? Vamos lá. Ela cria vínculos. E o que isso quer dizer? Quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está querendo saber da vida da outra pessoa, a gente faz o quê? A gente fica sabendo da vida dela, a gente se torna, a gente tem esse lugar onde a gente escuta, a gente está prestando atenção, está doando o nosso tempo. E também, quando a gente expressa algo, quando a gente está se abrindo para a pessoa, a gente se torna vulnerável. Então, as emoções nos conectam, cria um vínculo. Na terapia, por exemplo, é criado um vínculo entre psicólogo e paciente. Uma relação com um médico, com um psiquiatra, por exemplo, que é o que está no nosso meio aqui de psicologia, de doenças, transtornos mentais e tal. Vai ter um vínculo de médico com paciente, certo? Então, vamos lá. Então, segundo, o que as emoções trazem de bom? As emoções nos motivam. A alegria de estar trazendo essa live, trazendo esse assunto para vocês, então, ela me motiva para que eu faça isso, para que vocês aprendam, para que vocês saibam como enxergar suas emoções de uma forma saudável, tá bem? Vamos lá. Nossas emoções, elas nos direcionam para Deus, ok? E o que isso quer dizer? Que a gente reconhece, pelo menos deveria, reconhecer que somos criados para ter emoções. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que Deus tem emoções, certo? Eu queria, primeiro, mostrar para vocês uma questão. Se eu pegar duas emoções totalmente opostas, alegria e angústia, tá? A alegria e a angústia, elas são emoções opostas. Uma, que é a alegria piedosa, ela flui de um coração que valoriza o que Deus valoriza e vê seus propósitos avançando. A angústia piedosa vem do coração que valoriza o que Deus valoriza, mas vê os seus propósitos sendo violados. Ambas refletem a adoração piedosa. Olha que interessante, a alegria e a angústia, coisas que a gente diz, não, elas não se juntam, elas não têm um propósito. Na verdade, elas têm. Todas as emoções desagradáveis podem funcionar dessa maneira. Eu sei que a gente torce o nariz para algumas emoções, mas é importante que a gente entenda como elas funcionam, para que elas servem. Muitas vezes é para tentar alguma coisa que está no nosso coração, alguma coisa que está errada. Então vamos lá. Primeiro, a justa culpa honra a bondade da lei de Deus.
a justa dor, provou e viu que Deus é bom e que a perda de seus bons dons é dolorosa. Então, isso quer dizer que as nossas emoções refletem nossa adoração, como aquela frase que a gente falou lá no início. Muitas vezes nossa adoração está fora. Amamos a coisa errada ou amamos as coisas certas de maneira errada, ou as amamos demais. Então, a maneira como a gente coloca significado, coloca sentido nas coisas vai influenciar a forma como a gente reage a elas. Isso é muito importante, tá? Um ponto interessante para a gente falar aqui. Ter emoções que motivam o nosso comportamento não é um produto de sermos pecadores. O que isso quer dizer, Thaís? Vocês lembram da historinha? Como é que iniciou aqui a vida na Terra? A gente sabe que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, então eles foram expulsos do paraíso. Então, nossas emoções não chegaram a gente a partir do momento que eles desobedeceram. As nossas emoções foram colocadas na gente a partir do momento que Deus falou, eu vou criar homem e mulher. Então, a gente foi criado para desejar e ter emoções. Então, assim, muitas vezes a gente está em situações que a gente diz, rapaz, era para eu estar feliz agora. Tem situações em que a gente vai perceber essa sensação, esses sentimentos juntos. De tipo, poxa, eu estou triste por conta disso, mas eu estou tão feliz ao mesmo tempo por conta disso. Tudo aconteceu no mesmo dia, sabe? Não sei se vocês já passaram por essa situação. Mas acontece muito. Por quê? Porque a gente está num mundo confuso. Então, a vida nesse mundo, olha que coisa interessante que diz o livro Organize Suas Emoções. A vida neste mundo significa que as glórias deleitosas do trabalho das mãos de Deus sempre têm o respingo da lama, do pecado e do sofrimento. Então, coisas importantes para a gente conversar aqui. Saber lidar com as emoções não é, primeiro, saber lidar com as emoções não é ignorar essas emoções. Por quê, Thaís? Porque quando a gente ignora nossas emoções, normalmente a gente tem dificuldade em criar vínculo. Vocês lembram daqueles 3 pontos que eu trouxe antes? A gente tem dificuldade em criar vínculos. A gente tem dificuldade também em ser motivados para realizar as coisas. E a gente tem dificuldade em direcionar nossas emoções a Deus. A partir do momento que a gente não acha algo importante, a gente não se esforça para com esse algo, certo? Então, se eu não acho que são importantes as minhas emoções, então, para que eu vou levar a Deus, né? E também parte do pressuposto que eu levo Deus em consideração, né? Mas vamos lá. Isso é um papo para um outro vídeo. Segundo, saber lidar com as emoções não é ser muito coração. Não sei se vocês já escutaram, mas já ouvi muito, principalmente partindo de mulheres, sobre ser muito coração. E o que é que tem de perigoso em ser muito coração? O que é que a gente tem que ter cuidado? É que acabar colocando as nossas emoções à frente da fidelidade, da nossa obediência a Deus, da profundidade dos meus relacionamentos, dos seus relacionamentos com Ele e com os outros. Olha que interessante. Uma coisa muito interessante aqui. Porque pessoas que são muito coração, isso quer dizer que elas são movidas pelas emoções. E ser movida pelas emoções é muito perigoso, eu não recomendaria. Claro que a gente não vai racionalizar tudo, claro que a gente não vai ignorar, né? Como eu disse antes, a gente não vai ignorar nossas emoções, mas a gente vai saber lidar de forma saudável com elas. Se elas estão ganhando nossa vida, a gente está fazendo o que os filmes falam o tempo todo, siga o seu coração. A gente não deve seguir nossos corações como cristãos, tá? Isso, especificamente, estou falando agora para cristãos. Seguir nosso coração não é algo bíblico. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Como é que eu sigo uma pessoa que é corrupta? Eu não posso fazer isso, eu só vou me dar mal. Logicamente, a gente tem que ser inteligente também. Mas uma coisa muito legal que eu queria trazer para vocês aqui foi uma frase que eu vi no Instagram enquanto eu estava preparando essa live aqui, essa palestra aqui para vocês, que diz assim:
As fraquezas do corpo e da alma não são uma escolha, certo? As fraquezas do corpo e da alma não são escolha, mas entregar o coração para servir, mesmo quando dói, é. Olha só, entregar o coração para servir, mesmo quando dói, é uma escolha. Então, existem 3 premissas que acontecem ao mesmo tempo, mas que quando a gente está em sofrimento, a gente não acredita muito nelas. Mas é algo importante para a gente lembrar, porque quando a gente vem em sofrimento, a gente lembra para poder o quê? Combater esses pensamentos. Combater não no sentido de tipo, vou exterminar esses pensamentos, mas na questão de tipo, olha, esse pensamento na verdade não é verdade. O meu Deus que eu sirvo diz outra coisa. Então, assim, Deus, ele é completamente bom. Isso é a primeira premissa. Deus é completamente bom. Segundo, Deus é completamente poderoso. E terceiro, sim, dor e sofrimento existem. São 3 premissas. Então, por que, Thaís, ter emoções deveria ser um motivo de alegria? O fato de podermos, olha só, o fato de podermos alterar o fluxo de sangue e a química cerebral de outra pessoa no mero falar, em meras sílabas, é um testemunho do quão profundamente Deus nos fez criaturas com significado. Olha que legal, somos seres com significado, somos seres que dão sentido às coisas. Então, por que a gente ignoraria nossas emoções? Então, ele nos fez criaturas, seres cujas vidas e cujos amores são importantes. Por isso que é tão importante saber em quem estamos depositando o nosso amor. Onde estamos depositando o nosso coração? Aonde estamos depositando a nossa identidade? Porque as nossas emoções, elas vão ser influenciadas totalmente por isso. Se você tem uma visão integral do ser humano, você vai entender que ele é biológico, social, ele é psicológico, ele é espiritual. Então a gente tem que considerar o ser humano em todos esses aspectos. Pensa só, se a gente não tivesse corpo cheio de emoção, a gente colocaria muito menos esforço nos relacionamentos e em buscar a Deus, em adorar. A gente já tem tanta dificuldade, galera, em não saber como lidar com os nossos relacionamentos. A gente tem dificuldade em manter o nosso relacionamento saudável. A gente tem dificuldade em cultivar nossas amizades. A gente tem dificuldade em fazer a devoção, o devocional durante a semana com Deus. A gente tem dificuldade em estar com a mente focada em adorar a Deus. Imagina se a gente não tivesse emoção. Imagina se a gente fosse como um psicopata que não tem emoção e que ele não liga para nada. Entende? Então, Thaís, como lidar com as nossas emoções? 3 coisas para você que é cristão, para você que está aqui nessa live, que está assistindo a live, seja agora ao vivo, seja depois, não tem importância. Mas como lidar com elas? Vou dizer 3 coisas. Primeiro é terapia, aconselhamento bíblico e hábitos espirituais, tá? Vamos começar pelo terceiro? Hábitos espirituais nos ajudam a lidar com as nossas emoções. Isso quer dizer que a oração, a leitura bíblica e a comunhão com os santos são muito importantes, ok? Ter um momento de oração, de levar nossos medos, nossas alegrias, nossos agradecimentos e adorar a Deus é algo que faz parte. A gente tem esse senso de que existe algo maior. Então, a gente vai lidar muito melhor com as nossas emoções quando a gente direciona elas para Deus. Segundo, vamos para o segundo tópico que eu falei, que é o aconselhamento bíblico. Nem todo mundo precisa de terapia, certo? Então, muitas vezes, alguns problemas vão ser resolvidos só com aconselhamento bíblico, tá? Muitas vezes, na verdade, você está tendo que ser chamado a atenção em algo, em uma questão espiritual. Mas existe também a primeiro tópico que eu falei, que é a questão da terapia. Existem pessoas que vão precisar de terapia, vão precisar de uma ajuda profissional psicológica. Na verdade, é algo cerebral, é algo que está acontecendo aqui dentro, que pode ter sim a ver, como eu disse antes,
Pode estar junto ali, junto com algo espiritual, como também não. Pode ser só uma questão psicológica. E quando resolver essa questão psicológica, automaticamente vai ser resolvido nessa questão espiritual. Vamos lá. Então, vai ter pessoas que vão precisar de terapia, aconselhamento bíblico e de psiquiatra. O medicamento é uma coisa importante aqui, inclusive eu gravei um dos episódios do podcast sobre isso. Existe um tabu muito grande quando a gente fala em medicamento, principalmente no meio cristão. Assim, em todo o mundo tem um certo estereótipo com relação a medicamento, mas eu queria mostrar para vocês ele como recurso, como uma possibilidade de qualidade de vida quando a gente toma um psicofármaco, que é um medicamento para quem tem transtorno mental. Vai ter pessoas que vai precisar desses 3 acompanhamentos: psiquiatra, psicólogo e aconselhamento bíblico. E você vai perceber a mudança de vida, a mudança na qualidade de vida dessa pessoa. Porque aí vai estar sendo tratado todos os aspectos dela. Muitas vezes, eu mesmo, já nos estágios da minha faculdade, eu indicava para o paciente ir para um nutricionista, ir para um fisioterapeuta. Vê só, eu estou considerando a parte fisiológica dele, a parte biológica dele. Então, por que não também considerar a parte espiritual dele e indicar, claro, se ele for cristão, se ele congregar em uma igreja, por que não indicar para ele ir para um aconselhamento bíblico também? Porque muitas vezes, para a gente saber se todas as questões que envolvem o indivíduo no contexto de vida dele, tal, tudo, precisa ser avaliado por pessoas qualificadas a isso. E o psicólogo não está ali para fazer aconselhamento bíblico, está ali para fazer terapia, está ali para ajudar, né? Eu já ouvi sobre o psicólogo não dar resposta, né? Ele não dá a resposta para você, mas ele te ajuda ali a voltar a ter essa autonomia de tomar decisões. Ele te ajuda nesse processo de vida. Então, vamos lá. Algumas perguntas importantes que a gente pode fazer para a gente quando a gente estiver em crise, tá? Existem muitas técnicas, claro que não vou dar uma sessão de terapia aqui para vocês, mas existem algumas perguntas que a gente pode estar fazendo para a gente mesmo quando a gente está em sofrimento. O primeiro é: o que está causando minha angústia? Saber de onde é que está vindo isso? Por que eu estou assim? Né? Muitas vezes a gente não vai conseguir responder essa pergunta sozinho, por isso é importante a terapia. Segundo, existem aspectos positivos ou lições a serem aprendidas? Eu, naturalmente, consigo tirar lições positivas sobre as coisas que me acontecem, tá? E claro que quando a gente está em sofrimento, a gente não quer muito saber sobre isso. Às vezes a gente está cansado demais para isso. Mas existe, muitas vezes, situações que acontecem com a gente que a gente pode tirar uma boa lição daquilo. E por que não tentar analisar essa situação para saber o que é que eu posso aprender? Como é que eu posso melhorar? Tá? Terceiro, há quanto tempo essa angústia está persistindo? É importante, porque se ela estiver persistindo há muito tempo, é muito importante buscar ajuda. Se você não está conseguindo lidar com ela sozinho, qual é o problema de buscar ajuda? Qual é o problema de procurar um profissional que vai te ajudar nessa tua caminhada? Uma outra pergunta: como posso cultivar a esperança em Deus nessa situação? Olha que interessante. Existe uma técnica, tá? Na psicologia, que é o cartão de enfrentamento. Talvez pareça meio coach para algumas pessoas, mas eu vou explicar aqui um pouquinho como é que funciona esse cartão de enfrentamento. Na verdade, são lembretes, ok? Existe um versículo que traz à memória aquilo que traz esperança. O que a gente vai fazer? No cartão de enfrentamento, a gente tem um pensamento tipo: eu não vou conseguir apresentar um trabalho porque eu sou... porque eu não sei, porque eu sou burra, vamos dizer. E aí eu vou e coloco um cartão de enfrentamento, que é uma frase que eu gostaria de lembrar quando eu ter esse pensamento. E vai combater ele diretamente, tá? É muito importante a gente estar atento a isso, a combater os nossos pensamentos com evidências do contrário. É muito importante a gente dizer: peraí, é verdade isso que eu estou pensando? Porque nossos pensamentos não são fatos, então eles são passíveis de questionamento. E isso é muito importante.
E como, Thaís, ajudar alguém que está passando por isso? Muitas vezes a gente se encontra em convivência com algum familiar, às vezes uma pessoa muito perto da gente, nosso marido, nossas esposas, nossos filhos, alguém da família, algum amigo muito próximo, está passando por umas dificuldades, está passando por um sofrimento psicológico, e a gente às vezes fica querendo ajudar e não sabe como. Olha, o básico, se a gente for pelo básico, só em escutar, só em você estar presente ativamente na vida da pessoa, já ajuda demais aquela pessoa passar por aquele sofrimento. Confirmar para a pessoa que ela não está sozinha, ela não precisa passar por isso sozinha. É muito importante também. Então, que você seja esse ombro amigo, né? Eu sei que fazer terapia, usar psicofármaco, o que mais? Tudo isso que envolve a psicologia, emoções, muitas pessoas são meio resistentes. Mas eu espero muito que quando você encontrar com alguém que esteja em sofrimento psicológico, que você seja gentil, que você ajude essa pessoa, que você escute ela e que você motive a buscar ajuda. E, por favor, se você também estiver se identificando com algum sentimento que você vê que não é normal, não é algo que é algo típico, você está perdendo interesse em alguma atividade que você gostava muito, você vê que está chorando, está tendo muita frequência de choro, você está vendo que tem situações que você fica com taquicardia, que você começa a buscar o ar para falar, para poder se normalizar. Enfim, tudo isso é um sinal. O nosso corpo dá sinais. Por isso que é importante saber como é que ele funciona internamente, como é que acontece isso tudo dentro da gente. Porque quando tem algo errado, a gente diz, olha, tem algo errado, vou buscar ajuda. Esse é o pensamento, a meta de pensamento é essa. Não se esconder, não fugir disso, não evitar, mas se enfrentar, tá? E é isso. Essa é a live que eu queria trazer para vocês sobre o que as emoções têm a ver com a nossa fé. Nossa fé influencia muito nas nossas emoções, tá? Isso quer dizer que é falta de fé quando a gente sente ansiedade, quando a gente está passando por um quadro depressivo? Não. Mas, não vou usar o mas e também não quer dizer isso, e também você precisa buscar ajuda, tá? É graça de Deus ter profissionais qualificados, é graça de Deus, ele deu inteligência para que psicólogos se formem, estudem, a gente está o tempo todo pesquisando, lendo livro para se aperfeiçoar. Psiquiatras também, que são médicos, né? Inclusive tem essa diferença, tá? Médicos passam remédio, psicólogos não. Então, sempre se atentem a isso. Para vocês saberem mais, escutem lá o podcast. Lá tem o link do meu Instagram, o link do podcast, eu falo sobre psicofármaco. O título do episódio é Preconceituosa com psicofármaco, uma coisa assim. Vocês vão lá, escutem, falam muito mais sobre isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês a ter uma visão bíblica das emoções e que vocês estejam aí abertos a essa conversa, que é tão importante no nosso meio para a nossa saúde. Tá bom? Tchau, tchau!